que foi? O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. O profeta da Galileia? Ele mesmo. Ai, louvado seja Deus. Jesus! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Jesus! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu possa ver novamente. Vê de novo. A tua fé te salvou. Olá, boa noite. Está começando agora o programa Madrugada de Bênçãos. Eu sou Cássio Abreu. É a primeira vez que você está me vendo nesse programa, né? A primeira vez que eu apresento esse programa Madrugada de Bênçãos. Participei de outros programas aqui na casa. E você viu o evangelho de hoje aí, Marcos 10, né? A cura do cego. E nós vamos refletir um pouco sobre o tema, o seguinte tema: no mundo de hoje, quanto tempo você reserva para Jesus? Nós vamos fazer uma relação desse tema com o evangelho que você acabou de ver, né? E quem vai apresentar comigo hoje o programa é o padre Eduardo Fraguas. Tudo bem, padre? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Cássio. Boa noite você também que está nos assistindo aqui pela TV Século XXI. É uma graça colocar a nossa vida diante de Deus nesse dia, refletindo sobre esse tema tão importante de dar um pouco do nosso tempo e da nossa vida também para Cristo Jesus. Com certeza o Senhor vai nos abençoar. Você que está nos assistindo também, já desde esse primeiro momento, possa sentir a bênção e a graça de Deus na sua vida. Para mim é uma alegria grande estar com o padre Eduardo aqui, porque é uma amizade que vem já de muito tempo, né, padre? Sim. Desde antes do seminário, né? Desde antes do seminário. A gente trabalhou junto aqui na TV Século XXI em 96. Né? No ano de 96 a gente trabalhava na produção, por trás das câmeras. Ainda nem tinha entrado no seminário ainda, mas aí depois os caminhos foram se modificando, acabei indo para o seminário, se tornando padre, né? E eu vou fazer essa semana, por um acaso, 10 anos de padre, na quinta-feira. Olha que bênção, que maravilha. Então todo esse tempo correu. Mas uma alegria sempre reencontrá-lo. E se vocês repararam, né, eu acho que eu vou falar porque acho que ninguém percebeu, mas nesse evangelho o padre Eduardo aparece, né? Ele que foi lá ajudar, pegar o cego e levar até Jesus. Né? Depois, se der, a gente reprisa de novo, para vocês observarem. Estava cabeludão, né? Sim, tá. O tempo passou, né, padre? O tempo passa, né? Os cabelos se vão, mas continua a graça de Deus na nossa vida. É isso. Então, o tema de hoje, no mundo de hoje, quanto tempo você reserva para Jesus? Uma pergunta interessante, né? E nós vamos ter alguns prêmios também, né? Para os sócios novos, deixa eu colocar o óculos aqui, padre, porque naquele tempo eu não usava, né? Mas hoje eu preciso do óculos. Para os sócios novos, nós vamos sortear uma luminária de Nossa Senhora das Graças, livro de orações para todas as horas e uma imagem da Santa Família, da Sagrada Família, né? Isso para os sócios novos. Para todas as pessoas que participarem, um CD do Márcio Pacheco,
e um chaveirinho das mãos ensanguentadas de Jesus, né? Você pode participar com a gente aqui pelo Facebook, pelo e-mail, né? Eu vou estar lendo aqui as mensagens do Facebook, pelo e-mail madrugada@rs21.com.br. Agora mesmo eu decoro essa madrugada, não vou precisar ler. madrugada@rs21.com.br e pelo telefone 3871-9620, né? Então estamos esperando, vamos apresentar o tema aqui, vou discutir com o padre aqui algumas questões e a gente fica guardando então a sua mensagem, a sua questão, a sua dúvida, a sua participação. Padre, no mundo de hoje, quanto tempo o senhor reserva para Jesus? Quanto tempo um padre reserva para Jesus, padre? Olha, na verdade, um dia eu comecei a refletir sobre isso e comecei a fazer um pouco as contas. Na verdade, eu não era padre ainda, né? Eu era seminarista, estava caminhando e eu comecei a ver, normalmente na nossa vida, eu peguei a palavra do dízimo e falei assim, a Bíblia pede para a gente dar 10% da nossa vida para Deus, da parte material. E eu comecei a refletir, por que eu não poderia dar 10% do meu dia para Deus, obrigatoriamente para estar diante dele? E aí, então, eu comecei a fazer umas contas, lógico que isso foi uma coisa interior, uma meditação interior, e aí eu comecei a ver. Então, 1 hora de oração pessoal, mais meia hora de missa, mais uma meia hora do terço, né? Já dava mais ou menos umas 2 horas. E aí, então, sobre uma reflexão, mais uma oração comunitária, né, que a gente fazia na comunidade, mais ou menos isso, e dava mais ou menos exatamente 10% do meu dia de oração direcionada para Deus. Mas daí eu não estou falando que isso é uma regra, mas eu comecei a perceber que às vezes a gente pensa, fazendo uma reflexão pessoal, eu pensava somente das coisas materiais que eu podia dar para Deus e muitas vezes eu esquecia que eu podia dar alguma coisa que não, né, uma ajuda financeira ou um trabalho, mas eu poderia dar um tempo para estar com Deus e isso é bem significativo. Lógico que cada pessoa tem um tempo, tem uma possibilidade, tem o trabalho, tem o dia a dia, mas eu achei essa reflexão interessante na minha vida e eu comecei às vezes a me perguntar. Hoje, como padre, é bem difícil eu dizer assim, quanto tempo eu dou para Deus, porque, por exemplo, todo dia, obrigatoriamente, eu tenho a Santa Missa. Eu tenho a Santa Missa, tenho algumas coisas, tenho algumas atividades civis também, sou professor na faculdade, tenho algumas coisas e faço algumas matérias para estudar, para me aprimorar, que são fora da religião, né, daquilo que é a parte sagrada do serviço do ministério sacerdotal. Sim. Mas a maior parte do tempo eu estou como padre, né, agindo, ouvindo, colocando, mas isso é bem significativo e eu acho importante isso na minha vida. Desde que eu me tornei padre, eu tenho um compromisso que eu sei que eu consegui ser fiel desde que eu me ordenei. Como eu disse, eu vou fazer 10 anos de padre, eu consegui todos os dias, nesses 10 anos, celebrar a Santa Missa. Esse foi um compromisso que eu fiz. Eu falei, se eu tenho um dia muito corrido, o mínimo que eu dou para Deus é a celebração da Santa Missa. Então, eu tenho certeza que nesses 10 anos eu não me lembro de nenhum dia que eu deixei a celebração. Só na Sexta-feira Santa, que não tem missa, né? Mas aí foi uma celebração da palavra e participei. Mas é uma graça e eu tenho colhido frutos disso na minha vida. Eu sei que como eu disse, eu posso correr o dia todo, mas eu sei que naquele momento, antes de eu deitar, ou algum momento da minha vida, eu preciso me encontrar com Deus, em especial na celebração da Santa Missa, que é uma forma completa de oração com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, né, e com a oração pelos irmãos. Então, é um momento para o Senhor. E, como eu disse, eu fui muito abençoado por causa disso. E eu sei que muito da minha vida sacerdotal dependeu disso também, né? Sim, muitas vezes, nos momentos de dificuldade, de falar, o que eu vou fazer agora? Eu tenho certeza que a Eucaristia me ajudou muito e essa presença de Jesus que está no meio de nós. Independente do tempo, Padre Eduardo, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, independente desse tempo de oração que a gente dedica a Deus, qual a importância desse momento com Deus para a nossa vida? Eu acho que para a gente entender um pouco desse momento, né, de estar com Deus,
Eu sempre reflito assim, da seguinte maneira, a gente tem que entender que Deus é uma pessoa, né? Às vezes a gente não consegue compreender porque a gente pensa que a pessoa é alguém que tem carne e osso, alguém que está do nosso lado, mas a teologia é bem clara, Deus é uma pessoa. E a pessoa é alguém que tem identidade, que tem vontade, que se comunica. Falar de pessoa tem que falar de relação, eu entro em contato com o outro. E por que eu estou dizendo isso? Se Deus é uma pessoa, Ele se relaciona comigo e eu devo me relacionar com Ele. Então, se eu dedico um momento da minha vida para estar com Deus, eu vou conhecer melhor esta pessoa. Talvez esse seja o ponto fundamental. Sim. Tem um salmo bem bonito que eu gosto. Eu sou meio ruim para guardar o número dos salmos. Mas ele diz assim, eu ouço uma voz que eu não conheço. E aí ele começa a descrever o caminho do Êxodo, que fala que tirou o povo do Egito, da tribulação, da escravidão e etc e tal. Mas isso sempre me chama a atenção. Como é que ele não conhece a voz, mas ele escuta? Ele não conhece essa pessoa profundamente, mas escuta a sua voz. Então, na nossa vida, na nossa relação com Deus, deveria ser um pouco assim. Mesmo que a gente não possa compreender plenamente a Deus, mesmo que a gente não veja com os nossos olhos, mas nós podemos perceber a sua presença. Então, a importância deste tempo, como você estava dizendo, é exatamente esta. Eu deixar um tempo para conhecer a Deus. Do mesmo modo que, por exemplo, quando uma pessoa arranja um namorado, um casal, começa a namorar, eles vão ter que conversar para se conhecer, para crescer o relacionamento e um dia decidirem se vão passar juntos a vida toda ou não. Assim também deveria ser com Deus. Eu devo passar um tempo com Deus e devo conhecer o Senhor e ver como Ele é, o que Ele age, como Ele me fala, o que Ele me pede, o que eu também vou colocar da minha vida. É sempre um diálogo, é uma amizade e aí então a gente entende, né? Uma amizade que se aprofunda com o relacionamento. Né? Sim, e é por isso que, como eu disse, é por isso que é tão importante, eu dedicar um tempo para estar com Deus, para conhecê-lo. E talvez esse seja o mais fundamental e às vezes esse é o problema do mundo de hoje. O mundo de hoje corre tanto, que às vezes não para diante de Deus e aí fala assim, Deus não existe. É muito simples eu resolver esse problema. Então, eu tiro Deus da minha vida porque eu não tenho tempo para conhecê-lo verdadeiramente e não presto atenção em nada ao meu redor que tanto me fala da presença de Deus. Mas tem tempo, né? Nós temos tempo para assistir novela, para assistir um futebol, para ver um filme, perdemos horas e horas na internet, né? E o essencial, um tempinho lá para Deus, a gente acaba esquecendo. E é o que eu disse, é uma construção e às vezes a gente fala assim, mas por que eu vou dedicar um tempo para Deus? É o que eu falei, na verdade, quem sai ganhando com isso, com este conhecimento de Deus, somos nós mesmos. Porque, na verdade, Deus não muda, Deus não altera a sua vida. Não faz diferença se eu procuro o Senhor ou não na minha vida. Para Ele não vai mudar nada. Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sempre sendo o Senhor. E quem que vai, então, ganhar com esse relacionamento? Somos nós. Nós que vamos ganhar com bênçãos, com compreensão, com entendimentos interiores, coisas que nos ajudam a seguir nas situações mais variadas da nossa vida. Eu costumo dizer, Padre Eduardo, que eu preciso me exercitar também nesse tempo com Deus, Mas eu costumo dizer que quando a gente está diante de Deus, ou diante do Santíssimo, ou então em casa, lá no quarto, na presença, adorando em espírito e verdade, Sim. Nós entregamos a Ele toda a nossa humanidade, toda a nossa vida, nossas alegrias, nossos problemas, dificuldades, e Ele entrega para nós toda a sua divindade. Então é uma troca em que a gente sai ganhando. Como eu disse, então, se a gente for esperto, nós vamos melhorar esse tempo aí, de oração e tudo mais.